No futebol, muitas vezes tudo segue um roteiro bastante padrão, e ocasionalmente vemos reviravoltas incomuns. Mas às vezes acontece que esse esporte nos apresenta eventos que parecem acontecer apenas uma vez a cada 1 milhão de vezes. E são exatamente esses momentos que vou compartilhar com vocês neste vídeo. Na última rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o West Ham em casa. Os Citizens precisavam da vitória, caso contrário o Arsenal poderia se tornar campeão. E já aos 78 segundos de jogo, Phil Foden fez as arquibancadas explodirem em gritos. O inglês recebeu um passe de Bernardo e, em seu modo habitual, disparou um poderoso chute em direção ao gol adversário de fora da área. A bola, como um tiro de canhão, voou em direção ao gol dos Hammers e no final perfurou a rede dos visitantes. Após 16 minutos, Phil fez o segundo gol dobrando a vantagem do City, mas o mais interessante aconteceu no final do primeiro tempo. Os jogadores do West Ham ganharam um escanteio. Após a cobrança houve uma pequena confusão, mas no final Mohamed Kudus acertou um magnífico chute de bicicleta em direção ao gol dos Citizens, mandando a bola por cima das mãos de Stefan Ortega. Naquele momento, os fãs do City ficaram nervosos, mas a tensão foi aliviada por Rodri, que com um chute preciso enviou a bola para o canto inferior do gol dos Hammers, estabelecendo o placar final da partida em 3-1. O Arsenal venceu o Everton em um jogo paralelo, mas isso já não importava, pois o Manchester City também venceu e, portanto, se tornou campeão da Inglaterra. Assim, a equipe de Guardiola se tornou a primeira na história do futebol inglês a vencer 4 títulos consecutivos da Liga. A segunda obra-prima nos leva ao jogo entre Roma e Bayern. Aos 73 minutos de jogo em Leverkusen, foi organizada uma jogada posicional, e após uma série de passes, a bola ficou com Robert Andrich. O alemão não inventou moda, e ao ver à sua frente uma parede de jogadores da Roma, lançou um chute elegante em direção ao gol dos romanos. O goleiro se esticou para pegar a bola, mas rapidamente percebeu que ela ia direto para o ângulo superior do gol, e portanto, ele apenas acompanhou com os olhos até a bola entrar na rede. O próximo gol espetacular nos leva à América. O colombiano Luis Muriel deixou a Atalanta há apenas 3 meses e se mudou para o Orlando City, e já em meados de maio ele marcou um gol incrível contra o Philadelphia. O colombiano de 33 anos recebeu a bola na borda da área, depois ajeitou a bola para o pé esquerdo e disparou um potente chute em direção ao gol dos anfitriões. A bola foi direto para o ângulo superior e o goleiro não teve chances. Aliás, em 22 de maio, Luis ganhou o primeiro troféu de sua carreira, a Europa League, com a Atalanta. Sim, apesar de ter saído em fevereiro, ele foi registrado no torneio. Ele também foi o artilheiro do clube na fase de grupos, e agora em seu perfil ostenta o título de vencedor da Europa League. Vamos para Harvey Elliott, que no início do mês marcou um golaço contra o Tottenham. O inglês recebeu um passe de Salah e então fez tudo sozinho. Saiu da pressão do adversário e no segundo toque disparou um chute forte e preciso contra o gol dos Spurs. Guilhermo Vicário pulou em direção à bola, mas pareceu impossível fazer a defesa. Jürgen Klopp ficou encantado com o gol e aplaudiu loucamente seu jogador. No final, o Liverpool venceu os Spurs por 4-2. Que pena que o velho Jürgen deixou o time. Vamos ao jogo entre Chelsea e Bournemouth, onde o mundo pôde ver um gol marcado do meio-campo. Os jogadores do Chelsea partiram em um contra-ataque, levando o goleiro dos visitantes Neto a sair longe do gol. O brasileiro impediu o ataque dos Blues, mas depois passou a bola diretamente para os pés de Moisés Caicedo. O equatoriano de 22 anos acertou um chutaço, lançando a bola por todo o campo adversário. A esfera voou diretamente para o gol do Bournemouth, e nem o goleiro nem os defensores conseguiram impedir o gol. Este espetacular gol, marcado de uma distância de 52 metros, foi o primeiro de Caicedo com a camisa do Chelsea. No último jogo, ele deu esperança aos torcedores dos Blues de que na próxima temporada ele terá um desempenho ainda melhor. O próximo golaço nos leva ao jogo da segunda divisão alemã. Em 11 de maio, o atacante do Hertha, Fabian Ries, recebeu a bola perto do círculo central. O alemão primeiro passou a bola por entre as pernas do adversário e depois correu em direção ao gol do Kaiserslautern. Mas em vez de passar para um companheiro, Ries, de uma distância de 25 metros, disparou um poderoso chute em direção ao gol da equipe visitante. A bola, como se disparada de um canhão, atingiu o gol, deixando o goleiro sem chances de defesa. Esse magnífico gol de Fabian provocou uma explosão de emoções nas arquibancadas e se tornou a verdadeira joia do jogo. Vamos agora ao gol de Rodrigo de Paul. Tudo começou com a cobrança de um escanteio. A bola rebateu no defensor do Celta e caiu nos pés de Rodrigo. O argentino a controlou magistralmente com o peito e, sem hesitar, desferiu um chute fantástico. No ar, a bola seguiu uma trajetória magnífica, atingindo a gaveta do gol do Celta, deixando o goleiro sem ação. Esse gol não foi apenas incrivelmente bonito, mas também garantiu a vitória do Atlético nesse confronto em casa. No campeonato suíço também são marcados gols de uma beleza indescritível. Por exemplo, no dia 11 de maio, o suíço Loridon Moulay recebeu a
bola a 30 metros do gol. O jogador deu alguns passos à frente, posicionou-se para o chute e desferiu um poderoso tiro contra o gol adversário. A bola, como um foguete, voou para o ângulo superior direito do gol. O goleiro tentou fazer a defesa, mas a bola entrou na rede com uma velocidade inimaginável e ele não conseguiu alcançá-la. Mas mais estranho foi a comemoração de Loridon. Ele parou no lugar e congelou por 20 segundos enquanto seus companheiros de equipe lhe davam tapinhas amigáveis e bofetadas. Parece que o rapaz ficou em choque com a grandiosidade de seu próprio gol. E agora vamos à final da Europa League, na qual Atalanta e Bayern se enfrentaram já aos 12 minutos de jogo. Ademola Lookman abriu o placar da partida, mas se esse gol foi meio comum, os próximos 2 gols de Lookman foram verdadeiras obras-primas. Aos 26 minutos, ele deixou Granit Xhaka sem reação, desferindo um belo chute colocado da meia-lua da grande área do Bayern. O goleiro dos farmacêuticos tentou fazer a defesa, mas não conseguiu. O segundo gol bonito foi marcado no final da partida. Lookman viu um defensor à sua frente, mas isso não o intimidou. Com um drible, ele colocou a bola no pé esquerdo e com um poderoso chute perfurou a rede do clube de Leverkusen, estabelecendo o placar final de 3-0 para a Atalanta. Assim, o clube de Bérgamo ganhou seu primeiro troféu europeu na história e Ademola se tornou o primeiro africano a marcar um double e um hat-trick em uma final europeia. Cristiano Ronaldo também marcou um golaço. No primeiro dia de maio, em um jogo contra o Al-Khaliji, os jogadores do Al-Nassr aproveitaram um erro do goleiro adversário. A bola sobrou para Cristiano e o português, em vez de colocá-la no chão e analisar as possibilidades do ataque, chutou de primeira com o pé esquerdo, enviando a bola para a rede do Al-Khaliji. Cristiano, mais uma vez, demonstrou seu incrível instinto e habilidade, reagindo rapidamente a qualquer oportunidade de marcar gol. Esse voleio com o pé esquerdo foi mais uma confirmação de sua técnica impecável e confiança em suas habilidades. E vamos novamente para a MLS, onde em 19 de maio, Cameron Harper marcou um gol brilhante. O americano roubou a bola do adversário e, sem pensar muito, disparou um potente chute contra o gol do New York City. A bola bateu no travessão dos anfitriões e, desviando nele, entrou na rede. Sim, o gol foi magnífico, sem dúvida. Mas você também notou primeiro o gramado? No replay geral parece que o campo está desnivelado, mas isso é apenas uma ilusão de ótica. A questão é que o estádio do New York City, o Yankee Stadium, é destinado ao beisebol, e então os organizadores simplesmente não têm como colocar grama naquela parte do campo. Kevin De Bruyne parece que não consegue sair de campo sem alguma jogada marcante. Mais uma vez ele marcou um gol espetacular no início de abril. No jogo contra o Crystal Palace, Kevin recebeu a bola na entrada da área do adversário, depois se deslocou um pouco para o lado e deu um chute impressionante no ângulo do gol dos visitantes. E o que dizer sobre o goleiro? Ele não teve nenhuma chance de defender, porque o disparo não apenas veio em altíssima velocidade, como também quase arrancou a teia de aranha do gol. No final daquele jogo, De Bruyne participou de 3 ações de gol, marcou 2 gols e deu uma assistência. A propósito, o segundo gol também foi bom. Mas aqui, claro, destacamos a atuação de Rodri, Grealish e Kevin, que em 3 passes construíram um excelente gol de combinação. Se você está cansado de perder os melhores momentos dos jogaços de futebol por causa da lentidão ou interferência do canal de TV, tenho a solução perfeita para você. Apresento a Meta TV, um serviço de streaming que nunca te deixará na mão. Com a Meta TV, você não só assiste aos jogos sem perder nenhum lance, em qualquer plataforma que desejar, mas também tem acesso a uma variedade de canais, filmes, desenhos e praticamente todo o conteúdo que você possa imaginar. Imagine poder acompanhar as partidas mais emocionantes em alta qualidade, sem as frustrações das falhas de transmissão. E não é só isso. A Meta TV adapta-se ao seu estilo de vida, permitindo que você assista quando e onde quiser, seja no seu smartphone, tablet, computador ou TV. E o melhor de tudo, com o código que está sendo exibido na tela, você pode experimentar o serviço gratuitamente por 7 dias. Não perca tempo, baixe agora mesmo. O link está no comentário fixado e na descrição. E vamos para uma pessoa que não aparecia há mais de 6 meses em vídeos desse tipo. E é claro que é Lionel Messi, que em 14 de abril marcou uma obra-prima contra o Sporting Kansas City, depois de receber um passe do companheiro. Léo não forçou a jogada, ele apenas dominou a bola, e então disparou um chute de canhão no gol dos donos da casa de aproximadamente 23 metros do gol. A bola chegou ao alvo em frações de segundo, e o goleiro simplesmente não conseguiu esticar a mão a tempo, pois o projétil veio em alta velocidade. Vale notar também que Léo deu um chute sem efeito. Observem que a bola desviou da trajetória e praticamente não girou depois que Lionel chutou. A temporada da MLS começou há pouco tempo, então pelo menos até setembro vamos aproveitar o jogo do argentino.
Acho que poucos assistiram ao jogo entre Monza e Napoli que aconteceu em 7 de abril, e se você realmente não viu esse jogo, com certeza vai se surpreender com 2 gols marcados por jogadores do Napoli. Aos 57 minutos, Matteo Politano se encontrou no lugar certo após um desvio no adversário, e então o italiano deu um chute incrível de primeira nas redes do Monza. A bola descreveu uma trajetória espetacular, e tudo que restou ao goleiro da casa Michele Di Gregorio foi observar ela entrando em seu gol. Você poderia pensar, o que mais esse jogo pode nos surpreender? Mas apenas 4 minutos depois entrou em cena Piotr Zielinski. O polonês recebeu um passe de Kvara, deu alguns passos com a bola e deu um chute fantástico no gol do Monza. Assim como no primeiro caso, a bola foi direto no ângulo superior do gol dos donos da casa. E mais uma vez, Di Gregorio atuou como um mero espectador, pois o goleiro novamente apenas acompanhou com o olhar a bola entrando em seu gol. No fim, as duas equipes balançaram as redes 6 vezes, alegrando assim os torcedores que foram ao estádio. E de repente vamos ao Japão, onde em 3 de abril foi marcado um dos melhores gols do mês. Naquele dia o Tokyo FC enfrentava o Urawa, e o lance mais vistoso aconteceu aos 24 minutos. O atacante do Urawa, Thiago Santana, percebeu que o goleiro havia saído da área, então ele simplesmente bateu com muita força direto do meio de campo. A bola voou em velocidade inacreditável na direção do gol do Tóquio e acabou passando sobre a cabeça do goleiro, entrando nas redes dos donos da casa. Em casos assim é inútil culpar o goleiro, pois devemos reconhecer que Thiago literalmente saiu em contra-ataque em questão de segundos, de modo que fisicamente o goleiro não teria como voltar a tempo pro gol. Aliás, o estádio do Tokyo FC é atípico. Seu comprimento é de 110 metros, enquanto a maioria dos clubes tem campos de 105 metros. E, portanto, não é difícil deduzir que Santana marcou sua obra-prima a aproximadamente 55 metros de distância. Acho que vocês devem ter visto o gol cômico sofrido pelo Sheffield United, marcado por Darwin Núñez, mas se naquele caso toda a culpa foi do goleiro, aos 76 minutos ele nada pôde fazer. Após uma confusão na área, a bola sobrou para Alexis McAllister, que com sua característica habilidade, soltou uma pancada de vingar no gol do Sheffield. A bola não apenas entrou no ângulo das redes dos visitantes, mas o chute foi tão violento que nenhum goleiro do planeta conseguiria defendê-lo. Aliás, alguns minutos depois, Alexis quase marcou sua segunda obra-prima no jogo. Cobrando uma falta, ele deu um chute espetacular. Mas infelizmente a bola só acertou no travessão dos visitantes, restando ao atacante apenas lamentar a infelicidade. James Ward-Prowse é o melhor batedor de faltas do mundo. E não, essa não é uma declaração minha, foi o que Pep Guardiola disse recentemente. Mas além de Ward-Prowse ser sempre certeiro nas cobranças de falta, em 6 de abril ele marcou um gol ainda mais único. Wolverhampton enfrentava o West Ham, já ia para o minuto 83, e o placar caminhava para um empate em 1-1, e então os Hammers ganharam uma cobrança de escanteio. O que uma pessoa normal faria? Simplesmente cruzaria na área, mas Ward-Prowse é um verdadeiro louco. Ele tomou distância e... E como comentar isso? Bem, eu entendo que um gol olímpico, embora raro, não é um fenômeno tão único em uma temporada. Mas olhem só para essa execução. Isso não é apenas um bom gol olímpico. É um perfeito gol olímpico. James simplesmente lançou a bola em uma parábola tão alta que o goleiro demorou a perceber que o projétil vinha em direção a seu gol. Se você assiste todos os vídeos de melhores gols do mês, com certeza lembra de um gol semelhante marcado em dezembro por Ángel Di Maria. Mas no caso de Di Maria, tudo aconteceu por um erro do goleiro. Ele se distraiu com as ações dos jogadores de linha, enquanto James simplesmente não deu chances ao experiente José Sá. E no final, o gol não apenas foi bonito, mas também o mais importante, já que permitiu que o West Ham vencesse por 2-1. Em 7 de abril, o Manchester United enfrentou o Liverpool pela Premier League. O jogo terminou empatado em 2-2, mas o que nos interessa são especificamente os 2 gols marcados pelos Diabos Vermelhos aos 50 minutos de partida. Quansah cometeu um erro grosseiro que Bruno Fernandes aproveitou. O português não trabalhou a bola e, em vez disso, com um toque de primeira após receber o lançamento, acertou um chute preciso do meio de campo. Sem esperar por tamanha ousadia, Kelleher já não pôde ajudar seu time. No fim, Bruno marcou de 48 metros, o que soa insano, mesmo levando em conta as circunstâncias do gol. Já aos 67 minutos, Kobbie Mainoo recebeu na área, girou e deu um chute colocado impressionante nas redes do Liverpool. O gol realmente saiu primoroso, e Mainoo, que além do mais completou 19 anos recentemente, mais uma vez confirmou seu
status de futura estrela não apenas do Manchester United, mas de todo o futebol inglês. E agora chegamos ao melhor jogo de abril, o confronto entre Real Madrid e Manchester City no Santiago Bernabéu. Além de terminar em um empate emocionante por 3-3, o jogo nos brindou com 3 verdadeiras obras-primas do futebol. Aos 66 minutos, Phil Foden recebeu a bola na entrada da área e, após se virar, instantaneamente acertou um chute preciso no ângulo esquerdo do gol merengue. Andriy Lunin até saltou, mas como se diz, esses aí não se pegam. O placar ficou 2-2 e 5 minutos depois vimos o segundo golaço. O zagueiro dos Citizens, Josko Gvardiol, também recebeu nos arredores da área e com sua perna direita não dominante deu um chute primoroso nas redes do Real. A bola foi forte e certeira, deixando Lunin mais uma vez impotente na jogada. A propósito, este foi o primeiro gol de Gvardiol com a camisa do City, mas não parou por aí. 8 minutos mais tarde, o Real respondeu. Após receber um passe de Modric, Vinícius Júnior deu um lindo toque para Valverde, que com um só toque de primeira cravou um míssil no ângulo inferior do gol do Manchester City, com o goleiro Stefan Ortega só tendo tempo de ver a bola estourando suas redes. Em suma, foi uma segunda etapa verdadeiramente insana. E considerando que no primeiro tempo os 3 gols saíram de rebotes e erros, podemos classificar a partida como anormal. No fim do mês, pelo campeonato holandês, o Heerenveen recebia o PSV em sua casa. Bem, primeiro o jogo terminou com uma goleada de 8-0 para os visitantes. E segundo, um dos gols saiu bem bonito. O belga Johan Bakayoko recebeu a bola praticamente do meio de campo na linha lateral. O camisa 11 do PSV arrancou em velocidade pela ponta, depois deu um belo drible para se livrar do marcador. Bakayoko não quis tocar para os companheiros, optando por soltar um míssil em direção ao gol dos donos da casa. A bola ainda bateu no travessão, antes de acabar entrando no fundo das redes adversárias. Foi um golaço, não há o que discutir, mas uma coisa me surpreendeu. Estamos acostumados que após um gol nos mostram os torcedores nas arquibancadas, porém na Eredivisie foram além e mostraram em tempo real a reação dos torcedores do PSV assistindo o jogo em algum bar. Nunca vi algo assim antes. E agora mais uma vez é a vez de Foden. Ele teve uma incrível performance contra o Aston Villa. O inglês anotou um hat-trick, mas vamos falar especificamente sobre seu terceiro gol. Inicialmente Foden caiu na entrada da área, mas em vez de permanecer no chão, ele rapidamente se levantou, tomou a bola e com sua canhota assustadora acertou um chute perfeito no ângulo direito do gol dos Villains. O infeliz goleiro Robin Olsen foi pego no contrapé e só pôde atuar como espectador naquela jogada. E claro, aqui podemos destacar não só o gol em si, mas o esforço e trabalho árduo de Phil neste jogo. Foden ainda marcou outro golaço, mas falaremos sobre ele mais adiante. E nos deslocamos para as ensolaradas Ilhas Baleares, onde no meio do mês Aurélien Tchouaméni marcou um golaço. Com o francês sendo o primeiro a aparecer após o adversário tirar a bola, ele dominou a pelota, deixou-a quicar no gramado e então desferiu um fortíssimo chute em direção ao gol do Mallorca. Aparentemente a bola desviou em um dos defensores, deixando o goleiro Predrag Radkovic desorientado com o ricochete e sem chance de salvar sua equipe. Como se pode notar, até um garotinho torcedor do Mallorca apreciou o gol, mas além de bonito, o gol foi o único e consequentemente o gol da vitória para o Real Madrid naquele confronto. E de repente nos vimos na Copa do Iraque, onde no início de abril foi marcado um gol insano. Sugiro primeiro que vocês mesmos vejam essa loucura. Assistência e gol de bicicleta. Vocês costumam ver isso com frequência? Não. Um gol de bicicleta até vai, mas agora, tanto uma assistência quanto uma finalização de bicicleta, isso é certamente um evento raríssimo no futebol. Ah, se o goleiro tivesse ainda feito uma defesa com o famoso golpe de escorpião, esse lance poderia entrar direto nos livros de futebol. Mas mesmo assim, essa obra-prima não ajudou o time iraquiano a sair vitorioso e eles acabaram eliminados do torneio. Agora vamos a mais um confronto eletrizante. As quartas de final da Champions League entre PSG e Barcelona. Na partida de ida no Parque dos Príncipes foram marcados 5 gols, mas sem dúvidas o melhor foi o segundo de Rafinha. Pedri havia acabado de entrar em campo quando segundos depois exibiu sua mágica, quando parecia não haver chance alguma de progredir no ataque. Pedri simplesmente deu um passe brilhante para o desimpedido Rafinha. Restou ao brasileiro apenas concluir o lance, o que ele fez de primeira cravando a bola no canto inferior do gol de Donnarumma. E aqui não apenas o gol, mas também o passe mágico de Pedri ficaram lindos. O espanhol levou apenas 50 segundos para virar o jogo de cabeça para baixo,
pela segunda vez. O segundo golaço foi marcado no jogo de volta no Camp Nou. Luiz Henrique percebeu que bater escanteios era inútil, então instruiu seus jogadores a trabalharem a bola pelo meio. Em uma dessas jogadas, a bola chegou ao português Vitinha. O meio-campista olhou para o gol e então acertou um chute preciso no canto inferior à direita de Ter Stegen. O goleiro barcelonista salva seu time infinitas vezes, mas nesse lance estava impotente, pois a bola foi para o canto oposto. Antes de aplicar uma goleada de 5-0 sobre o Chelsea, o Arsenal teve que enfrentar o Wolverhampton fora de casa. No finalzinho do primeiro tempo, Gabriel Jesus, com suas últimas forças, deu um passe para Leandro Trossard e o atacante belga, com uma batida a queima-roupa, acertou as redes dos Wolves, onde a bola bateu na trave antes de entrar, embora em um dos replays pareça que Trossard teve um pouco de sorte e acabou chutando com a parte externa do pé em vez da ponta. De qualquer forma, isso não é tão importante, pois o principal é que o gol garantiu a vitória para os Gunners naquele confronto. Na categoria Melhor Gol de Combinação, vence o Stuttgart, que no primeiro dia de abril marcou um belo gol coletivo contra o Heidenheim. Passe de volta, passe para frente, passe de calcanhar, outro de calcanhar, e então cruzamento na área onde Serhou Guirassy só teve o trabalho de empurrar para as redes vazias, 5 passes, e a defesa adversária desmontada. E a melhor notícia é que o Stuttgart provavelmente jogará a próxima edição da Champions League, retornando à elite após incríveis 17 anos. E novamente o Manchester City, e novamente gols maravilhosos dos jogadores dos Citizens. Desta vez o modesto Luton Town foi o prejudicado. Aos 64 minutos da partida, os jogadores do City cobraram um escanteio, e após uma sequência de passes, a bola acabou nos pés de Mateo Kovacic. O croata não pensou duas vezes, e disparou um chute poderoso em direção ao gol com seu primeiro toque na bola. A bola foi precisamente para o alto, e o goleiro visitante não pôde fazer nada para ajudar sua equipe, já que além da força do chute, a distância não era muito grande, já que Kovacic estava dentro da área. Também vale a pena mencionar o gol de Jeremy Doku. O belga debochou da defesa do Luton pela lateral e deixou o pobre defensor desnorteado antes de mandar a bola para a rede adversária, e antes disso a bola ainda passou entre as pernas do oponente. Também não podemos deixar de mencionar o gol de Joško Gvardiol. O croata recebeu a bola do mesmo Doku e, assim como no jogo contra o Real Madrid, deu um excelente chute por cima, surpreendendo o goleiro do Luton, que não teve chance neste lance. Vocês não se esqueceram de que no jogo contra o Real Madrid, Joško marcou seu primeiro gol pelo City? Pois bem, este foi seu segundo gol pela equipe inglesa e ele os marcou em 2 jogos seguidos. Muitos devem ter se esquecido do jogador Jurrien Timber. No verão passado ele se transferiu para o Arsenal, mas rompeu o ligamento cruzado logo em sua estreia pelos Gunners. Pois bem, Timber finalmente se recuperou e, atuando pelo sub-21 do time inglês, marcou um golaço insano. Após receber um passe de um companheiro, ele girou rapidamente e da borda da área soltou um chute magnífico no ângulo superior direito do Blackburn, não dando qualquer chance ao goleiro. Alguém poderia até confundi-lo com um atacante, mas não. Ele é zagueiro central e lateral esquerdo. E ainda por cima, o jogo foi o primeiro de Jurrien em 7 meses. E quanto aos gols marcados com chutes de bicicleta? Claro, além daquele gol incrível do Iraque, aqui temos 3 gols marcados dessa maneira, e vamos dar uma breve olhada em cada um deles. O primeiro gol nos leva ao jogo entre Báltica e CSKA. O chileno Victor Davila estava no lugar certo na hora certa, mas em vez de dominar a bola, Davila decidiu chutar imediatamente. Como resultado, o jogador marcou um gol espetacular contra o Báltica com um chute de bicicleta, e junto com o ricochete no travessão, essa bola parece ainda mais impressionante. O segundo gol nos leva ao jogo entre Cádiz e Barcelona. Após um escanteio, a bola voou diretamente na direção de João Félix. O português, cercado por 2 oponentes, se posicionou habilmente e deu um chute de bicicleta. Não o mais espetacular, mas bastante complicado, resultando na bola indo direto para o canto inferior do gol do Cádiz. Aliás, observe esse jogador. Segurando a cabeça, ele caiu no gramado devido à dor insuportável, insinuando ao árbitro que João o havia atingido. E agora vamos ver o replay. Ele foi atingido pelo ar. Quem mais poderia ser além dele? Afinal, João nem sequer tocou na sua cabeça. Todas as partes do seu corpo estavam a meio metro da cabeça do nosso ator. O terceiro gol foi marcado na Coreia do Sul. O jogador do Chungbuk, Jung Byung-kwan, respondeu a um cruzamento de um companheiro de equipe e, em seguida, de costas para o gol, se posicionou bem e deu um chute perfeito de bicicleta em direção ao gol do Seoul. A bola acabou na rede e o goleiro não teve tempo de reagir ao chute de Jung. E o mais único, todos esses 3 gols de Davila, Félix e Byung-kwan foram vitoriosos para suas equipes.
equipes, o que torna esses gols marcados ainda mais valiosos. E agora temos mais um gol de Bruno Fernandes, no jogo contra o Sheffield United. O português pegou a bola a 25 metros do gol, olhou para o goleiro e depois deu um excelente chute em direção ao gol dos visitantes. A bola não foi nem alta nem rasteira, mas mesmo assim o goleiro do Sheffield não conseguiu alcançá-la. E como resultado prejudicou sua equipe no final do jogo, e o gol do português foi o vitorioso para o Manchester United neste jogo em Old Trafford. Vamos para Hakim Ziyech, que em um jogo contra o Alanyaspor marcou um gol básico para si mesmo. O marroquino recebeu a bola fora da área, ajeitou a bola para a perna esquerda e depois disparou um chute firme em direção ao gol adversário. A bola voou direto para o gol do Alanyaspor e ao goleiro só restou acompanhar com os olhos até o momento em que ela tocou a rede do seu gol. Vamos ao gol incrível marcado em 14 de abril no campeonato dinamarquês. O chileno Dario Osório foi o primeiro a chegar na bola após um corte do jogador do Copenhague. Osório limpou sua arma e com um chute poderoso enfiou a bola direto no ângulo esquerdo do gol do adversário. O goleiro do Copenhague, Kamil Grabara, tem mostrado uma excelente performance nesta temporada, mas ele não conseguiu lidar com esse chute poderoso. E na verdade, mesmo que tentasse, ele não teria conseguido. Vocês já viram que neste mês houve 2 gols do meio do campo, mas acreditem, vocês verão o melhor gol desse tipo que foi marcado no final de abril no Campeonato Sul-Africano. Primeiro apreciem essa beleza por si mesmos. Apenas olhem só a altura que a bola atingiu. E se você achou que foi um erro puro do goleiro, não se esqueça de que cada gol desse tipo é resultado de um erro do goleiro, mas em menor ou maior grau. Se você estiver interessado, o autor do gol foi a Zeko Tivani, de 18 anos. E o que houve em grande quantidade neste mês foram os gols marcados em cobranças de falta. E aqui está uma lista de 5 cobranças de falta. E vamos dar uma rápida olhada nelas. No jogo contra o Union, Harry Kane provou ser bom em tudo. O inglês correu, e como se fosse fácil mandou a bola para as redes do clube berlinense. O goleiro correu atrás da bola, mas não conseguiu salvar sua equipe. Dusan Vlahovic frequentemente marca em cobranças de falta. Ele fez isso mais uma vez no jogo contra o Cagliari. O sérvio deu sua corrida e mandou a bola exatamente no canto esquerdo do gol dos visitantes. Agora Dusan é o líder em gols de falta nas 5 principais ligas. Nos últimos 2 anos ele marcou 4 gols em cobranças de falta. Eu disse que ainda não tinha acabado com Foden. Naquele mesmo jogo contra o Aston Villa, Phil primeiro marcou um golaço de falta, a barreira dos Villains se desfez e a bola foi parar exatamente no canto esquerdo do gol do adversário, o que impediu o goleiro de salvar sua equipe. E estamos de volta à Alemanha, onde Kevin Stöger marcou um super gol de falta. O meio-campista austríaco deu um chute preciso no canto esquerdo do gol do Hoffenheim, fazendo o goleiro apenas assistir a bola passar. E o 5º gol marcado vai na conta de Trent. No jogo contra o Fulham, Alexander-Arnold marcou mais uma obra-prima em sua típica maneira de cobrar faltas. O pobre Bernd Leno sofreu com o Liverpool já na primeira rodada, mas mesmo na segunda rodada, os Merseysiders não tiveram piedade do goleiro alemão e mandaram mais uma beleza pro gol dele. Vamos falar sobre Conor Gallagher, que na última semana de jogos surpreendeu todos os espectadores no Villa Park. O inglês, recebendo um passe de um companheiro de equipe, dominou a bola com o pé esquerdo e então disparou um chute elegantemente curvado em direção ao gol do Aston Villa. Talvez Emiliano Martinez pudesse ter lidado com esse chute, mas infelizmente ele saiu devido a uma lesão. Enquanto isso, o veterano Robin Olsen, que entrou em campo, não conseguiu ajudar sua equipe nessa situação e sofreu um golaço de Gallagher. Pedri pode competir com Toni Kroos na categoria Melhor Assistência do Mês. No primeiro jogo contra o Bayern de Munique, o alemão não deu um passe, mas uma obra-prima. Toni cortou toda a linha defensiva do clube de Munique com sua assistência. Vinícius Júnior aproveitou o presente de Toni e mandou a bola para o gol de Neuer no canto direito. Mais uma prova de que Kroos deve ficar no clube na próxima temporada. Afinal, mesmo aos 34 anos, ele pode fazer a diferença entregando assistências brilhantes como essa. Agora vamos falar não dos melhores, mas dos gols mais interessantes. O próximo, embora não seja uma obra-prima, com certeza traz flashbacks. Após um cruzamento de Kyle Walker, Kevin De Bruyne se posicionou perfeitamente para cabecear com precisão em direção ao gol do Brighton, acabando por marcar o gol. Mas todos perceberam a semelhança com aquele lendário gol de Van Persie contra os espanhóis. Mas sabem o que mais é único sobre esse gol? É o primeiro gol de cabeça marcado por Kevin De Bruyne em toda sua carreira na Premier League. E ele joga na Premier League há mais de 10 anos. Até seus primeiros gols, Kevin marca de forma espetacular.
E agora vamos falar sobre o gol mais brilhante, histórico e inesquecível da temporada. O incrível Florian Wirtz recebeu a bola de um parceiro e então, habilmente protegendo a bola com o corpo, fez o gol no Werder, marcando seu primeiro hat-trick na carreira. Mas o que há de tão especial neste gol? Apenas veja o que aconteceu um segundo após o gol de Florian Wirtz. Sim, o Bayern se tornou campeão da Alemanha pela primeira vez em sua história e também encerrou a louca sequência de 11 títulos consecutivos do Bayern na Bundesliga. O árbitro nem mesmo conseguiu adicionar tempo extra e então o jogo foi encerrado antecipadamente e os jogadores tiveram que correr para o vestiário imediatamente, pois todo o estádio composto por torcedores do Bayern invadiu o campo. Este é um evento histórico lendário no mundo do futebol. Xabi Alonso fez um trabalho fantástico. Quebrou o recorde de jogos consecutivos sem derrotas. Trouxe o tão esperado troféu para o Leverkusen, removendo deles o maldito apelido de Neverkusen. Como Rafael Leão tem sido espetacular ultimamente. Mais uma vez ele demonstrou sua habilidade no jogo da Liga Europa contra o Slavia Praga. Christian Pulisic passou a bola por cima para o português. Rafael dominou a bola, a colocando no chão e sem hesitar disparou um chute fantástico em direção ao gol do adversário. A bola voou em uma trajetória curva esplêndida e acertou perfeitamente a gaveta das redes do Slavia. E o que dizer do goleiro do clube tcheco com um nome difícil de pronunciar? Ele, como todos nós, foi um espectador nesse lance, já que o chute de Leão não deu ao goleiro nenhuma chance de fazer a defesa. E vamos para o gol, que foi o primeiro na minha lista. Afinal, o jogo aconteceu em 3 de março. Neste dia, o Manchester United visitou o Manchester City e já no 8º minuto de jogo, os espectadores não podiam acreditar no que viam. A bola bateu no travessão e acabou diretamente nas redes do Manchester City e o goleiro Ederson não teve a menor chance de salvar seu gol. Mas o segundo tempo colocou tudo em seu devido lugar, já que no segundo tempo um novo herói apareceu. Phil Foden, o inglês recebeu um passe de Rodri e então efetivamente foi pro lado e disparou um chute forte e poderoso em direção ao gol dos Diabos Vermelhos. A bola, após o chute de Foden, alcançou uma velocidade brutal. Até aquele momento, André Onana estava mostrando um ótimo jogo, mas com esse chute de Phil, ele não era capaz de lidar fisicamente. No final, esse gol marcado por Phil quebrou o curso do jogo aos 80 minutos. Phil colocou os Citizens na frente e aos 91 minutos, Haaland aproveitou o erro de Amrabat e cravou o terceiro gol nas redes dos Red Devils, estabelecendo assim o placar final da partida em 3-1 a favor do Manchester City. E sabe o que é engraçado? Aquele chute aos 8 minutos de jogo foi o único chute do Manchester United no gol durante toda a partida. E agora vamos para Bellingham. Mas não é Jude, mas sim seu irmão mais velho Job, que no início de março marcou um belo gol contra o Southampton. Após uma confusão na lateral do campo, a bola acabou nos pés de Bellingham. O inglês trabalhou a bola com 2 toques e depois deu um ótimo chute colocado em direção ao gol do Southampton. O goleiro Gavin Bazunu até tentou salvar sua equipe, mas lhe faltou pelo menos 1 metro para alcançar a bola. E embora esse gol não tenha ajudado o Sunderland a vencer aquela partida, Job mais uma vez fez sua presença ser notada. Aliás, seu irmãozinho Jude marcou no máximo 4 gols por temporada na Championship, enquanto Job já marcou 6 gols nesta edição do torneio. Atualmente, Job tem 18 anos e já há informações na mídia sobre o interesse de clubes da Premier League e até mesmo do Real Madrid. Mas é muito cedo para falar sobre isso. Vocês ainda não esqueceram de Lorenzo Insigne, certo? Lorenzo, de 32 anos, está incrivelmente em forma agora. No início de março, na segunda rodada da MLS, ele marcou um gol magnífico pelo seu clube, o Toronto. Após um chute mal sucedido de Bernardeschi, a bola quicou na direção de Insigne. E então Lorenzo fez uma maravilha. Ele dominou a bola no gramado, olhou para o gol e disparou um chute de chapa magnífico em direção ao gol adversário. O goleiro da equipe da casa percebeu o que estava acontecendo e foi para trás, mas já era tarde demais. O italiano de 32 anos deu um chute exemplar no gol do adversário e marcou um gol magnífico que também foi o único e decisivo naquela partida. Mas isso ainda não é tudo. Apenas 6 dias depois, em 9 de março, o Toronto recebeu o Charlotte em seu campo após uma cobrança de escanteio mal sucedida e um passe subsequente de um companheiro de equipe. A bola acabou nos pés de Insigne. Bem, veja por si mesmo o que acontece.
O que Lorenzo fez é simplesmente inacreditável. Ele literalmente fez esse gol do nada. Recebendo a bola longe do gol e se movendo para o centro, ele disparou um chute poderoso no ângulo do gol do Charlotte. E acredite ou não, desta vez também o gol marcado foi o único e decisivo para sua equipe na partida. Assim, em apenas 6 dias, Lorenzo trouxe 6 pontos para sua equipe, marcando 2 golaços. Se Leão decepcionou o Slavia Praga, Darwin Núñez da mesma forma frustrou os fãs do Sparta de Praga. Harvey Elliott deu um passe para Núñez. Primeiro o uruguaio se livrou elegantemente do adversário e em seguida instantaneamente disparou um chute incrível em direção ao gol do time tcheco. A bola voou em uma trajetória muito alta e o goleiro do Sparta não conseguiu alcançá-la, deixando-a passar bem acima de sua mão direita. Talvez o goleiro tenha ficado desorientado pelo fato de a bola ter mudado rapidamente para o lado após o chute de Darwin e por isso ele não conseguiu escolher a posição correta, mas o gol do uruguaio foi espetacular. Em 12 de março, os fãs do Barcelona choraram de felicidade ao assistir ao jogo de sua equipe. Afinal, aos 83 minutos de jogo, os jogadores do Barça mostraram o que muitos amam nesta equipe. Primeiro, João Cancelo lançou a bola para Sergi Roberto e imediatamente recebeu um passe de volta. E então João passou a bola novamente para Sergi. O capitão do Barcelona correu pelo campo e passou para Gundogan, que por sua vez deu um passe brilhante para Roberto. Sergi invadiu a área e poderia ter marcado ele mesmo, mas em vez disso ele rolou a bola para Lewandowski. E Robert simplesmente teve que enviar a bola para as redes vazias, o que ele acabou fazendo anotando um golaço em seu nome. E foi esse gol que lembrou aos fãs catalães os tempos gloriosos da equipe. Um ataque posicional perfeito liderado sem dúvida pelo capitão da equipe, Sergi Roberto. Além disso, esse gol finalmente acalmou os fãs do Barça e eles mantiveram a vantagem de 2 gols, garantindo assim a passagem para as quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 4 anos, onde em breve enfrentarão o PSG. No jogo entre Brentford e Chelsea, também foi possível testemunhar um golaço marcado com um chute de bicicleta. Após um cruzamento da lateral, a bola desviou para Frank Onyeka e o nigeriano queria apenas dominá-la, mas acabou levantando a bola no ar. O atacante das abelhas, Ioane Wissa, se posicionou bem e deu um excelente chute de bicicleta, enviando a bola precisamente para o canto inferior do gol do clube londrino. Embora este certamente não seja o melhor gol da história marcado nesse estilo, ele merecia estar entre os melhores gols do mês. Na categoria de melhor gol individual do mês, sem qualquer dúvida, o vencedor é Mohamed Kudus, do West Ham. O ganês pegou os jogadores do Freiburg, o alemão. Se olharmos para os números, a jogada de Mohamed parece ainda mais impressionante. Em apenas 9 segundos, ele percorreu 73 metros com a bola e ainda conseguiu driblar 3 jogadores do Freiburg no caminho para o gol. Eu diria até que essa é uma das melhores jogadas individuais, não apenas do mês, mas de todo o ano de 2024. A propósito, a comemoração também foi marcante. O ganês pegou uma cadeira de um dos stewards e a colocou em frente à arquibancada, sentando-se calmamente diante de seus torcedores. Os fotógrafos rapidamente correram em direção a Kudus e tiraram essas fotos incríveis e inesquecíveis do nigeriano. Em 17 de março, o PSG venceu o Montpellier por 6-2 fora de casa pelo campeonato francês. Naquele dia, Mbappé marcou um hat-trick, mas estamos interessados no segundo gol marcado pelo garoto prodígio, recebendo um passe de um companheiro de equipe. Mbappé levantou a cabeça para o gol e instantaneamente disparou um chute elegante em direção ao gol do Montpellier. Como resultado, a bola voou com uma bela curva e passou por cima das mãos do goleiro, indo direto para as redes dos anfitriões, sem esquecer de bater no travessão antes, o que deixou o gol ainda mais impressionante. E se no caso de Núñez suspeitamos de um erro do goleiro, nesse caso é improvável que se possa culpar o goleiro, pois ele simplesmente não tinha o tamanho de braço necessário para alcançar a bola. A propósito, esse hat-trick permitiu a Mbappé alcançar uma marca histórica de gols pelo PSG. Mais precisamente agora, Mbappé tem 250 gols em 297 jogos pelo clube parisiense. Mas se você não gostou do gol de Ioane Wissa, apresento então o melhor gol do mês marcado no mesmo estilo. O jogador do Monza, Dani Mota, recebeu um cruzamento de um companheiro de equipe e em seguida se posicionou e deu um chute de bicicleta louco a cerca de 13 metros do gol adversário, mandando a bola para o canto inferior da rede do Genoa. O gol foi incrível e tecnicamente difícil. No momento, não conheço os indicados para o prêmio de melhor gol do mês na Série A, mas tenho uma grande certeza de que o gol de Dani Mota será considerado o melhor de março no campeonato italiano.
Vamos para o jogo entre Marseille e Villarreal na Liga Europa, onde o sempre incrível Pierre-Emerick Aubameyang marcou um hat-trick naquela partida. Mas o terceiro gol de Aubameyang foi realmente bonito. Recebendo um passe de um parceiro, Pierre-Emerick se viu em uma situação complicada. Aqui havia duas opções: chutar rasteiro na saída do goleiro ou cruzar para um companheiro. Mas em vez disso, Aubameyang deu um chute requintado por cima e, ao lançar a bola diretamente acima da cabeça do goleiro, marcou um golaço com desvio na trave. E eu nem sei se Aubameyang tenha tido sorte e tenha realmente cruzado, ou talvez ele tenha calculado tudo corretamente. Mas isso não importa tanto. E graças a esse hat-trick, Aubameyang se tornou o artilheiro principal desta edição da Europa League. Vamos para a obra-prima que foi marcada em um jogo amistoso, embora seja difícil chamar uma partida entre França e Alemanha de amistosa. Já nos primeiros segundos, os jogadores confirmaram que teríamos um jogo excelente. Os alemães mal tinham tocado na bola quando Toni Kroos, que estava retornando à seleção, deu um passe para Wirtz. Florian recebeu a bola com perfeição e, após correr alguns metros, deu um chute inimaginável em direção ao gol dos franceses, mandando a bola ricocheteando no travessão, exatamente para a rede da seleção francesa. E ao goleiro Brice Samba só restava observar a trajetória da bola até ela entrar na rede, e eu nem sei o que é mais louco aqui. O fato de a seleção alemã ter marcado aos 7 segundos de jogo, o fato de Florian Wirtz ter marcado um dos melhores gols do mês, ou o fato de Toni Kroos ter dado a assistência aos 5 segundos de jogo em sua primeira partida pela seleção alemã depois de 998 dias. Talvez o terceiro fato seja o mais surpreendente. Toni precisou apenas de alguns segundos para confirmar seu status como um dos melhores meio-campistas do mundo, aparecendo com a camisa da seleção pela primeira vez em quase 1000 dias. Em 17 de março, Chelsea e Leicester disputaram a vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra, e esse jogo nos presenteou com uma série de gols maravilhosos que merecem entrar na seleção dos melhores do mês. Bem, em primeiro lugar, aos 51 minutos, o jogador do Chelsea, Axel Disasi, marcou um golaço, porém ele o marcou em seu próprio gol. O francês tentou devolver a bola para seu goleiro, mas acabou chutando com muita força, e ela voou cerca de 35 metros, acabando nas redes do Chelsea. Como se pode notar, o goleiro Robert Sanchez não ficou bravo com seu companheiro. 9 minutos depois, outro belo gol foi marcado. O jogador do Leicester, Stephen Mavididi, fez um bom avanço pela lateral, e driblando o defensor do Chelsea, deu um chute preciso em direção ao gol do clube londrino, sem dar chances de defesa a Sanchez. O placar ficou em 2-2, e o Chelsea teve que se recuperar novamente. Aos 92 minutos de jogo, Cole Palmer deu um passe magnífico de calcanhar para a lenda Carney Chukwuemeka, e o inglês finalizou o ataque com um gol parecendo ter selado o jogo. Mas não. Aos 98 minutos foi marcado sem dúvidas o melhor gol de todo o confronto. Os jogadores do Chelsea partiram em um contra-ataque, e quando a bola chegou a Madueke, ele não passou para os companheiros, mas correu em direção à área adversária. Em seguida, mostrando um excelente drible, ele deu um chute incrível em direção às redes do Leicester e enviou a bola precisamente no canto esquerdo do gol do oponente. Inicialmente, parecia que teve um desvio em um jogador do Leicester, mas em uma das repetições parece que não houve nenhum toque, e talvez Madueke tenha feito esse chute brilhante por conta própria. Bem, o gol do jogador acabou sendo reconhecido como o melhor nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Ah, lembraram de Lorenzo Insigne, né? Mas vocês ainda não se esqueceram de Edinson Cavani também. O veterano Cavani divertiu a plateia na Copa da Argentina no final de março. Um jogador do Boca Juniors cruzou para Cavani e, em vez de poupar seus ossos já não tão jovens, ele simplesmente deu um chute incrível em queda de bicicleta em direção ao gol adversário, marcando um gol brilhante. Resta apenas desejar ao uruguaio de 37 anos que ele continue a alegrar seus fãs com gols espetaculares. E o que dizer dos chutes de bilhar? Então você precisa ver o gol de Jadon Sancho contra o PSV. O inglês, praticamente sem corrida, deu um ótimo chute rasteiro, pegando o goleiro Walter Benítez de surpresa, que não teve tempo de se posicionar, e como resultado alcançar a bola. A bola passou rente ao gramado e, ricocheteando na trave, acabou na rede do clube holandês. O gol acabou sendo não apenas o único, mas também o vencedor do confronto. E com seu excelente gol, Jadon levou o Borussia às quartas de final da Champions League. E vamos para Maldini. Não, esses não são os melhores gols de março de 94. Vamos falar sobre o gol incrível de Daniel Maldini. O filho do grande Paolo impressionou o público em 16 de março com sua cobrança de falta. Daniel Maldini deu uma corrida bastante modesta, mas o chute foi espetacular. O meio-campista italiano colocou a bola precisamente no ângulo superior do gol do Cagliari e fincou o gol com um ricochete no travessão. A trajetória da bola foi impressionante, e não é surpresa que o goleiro visitante não tenha conseguido alcançá-la. Além disso, o gol marcado também deu ao Monza 3 pontos no confronto. Agora vamos para a estrela principal do mundo do futebol. Aos 16 anos, Lamine Yamal marcou um golaço no jogo contra o Mallorca. Lamine recebeu um passe de Lewandowski e, estando à beira da área, deu um chute colocado louco em direção ao gol adversário.
adversário, Predrag Rajkovic, que estava jogando muito bem, não teve chances nesse lance e teve apenas que assistir à trajetória da bola após o chute mágico de Yamal. No final, o gol não apenas foi bonito, mas também foi o mais importante naquele confronto. Afinal, com seu gol marcado aos 73 minutos, Lamine Yamal deu ao Barcelona 3 pontos no jogo. E vamos voltar a Kylian Mbappé, que deu uma dica aos torcedores espanhóis de que eles sofrerão com ele na próxima temporada. Quando Ousmane Dembélé deu o passe para Mbappé, parecia que as chances de marcar nessa situação eram nulas para ele. Bem como é possível marcar um gol quando há 7 adversários na sua frente, incluindo o goleiro, mas Mbappé simplesmente enganou o marcador com alguns movimentos falsos e em seguida com um chute forte enfiou a bola no canto inferior do gol da Real Sociedad. Aliás, é engraçado que o chute de Kylian tenha até mesmo rasgado a rede do gol. Foi possível notar que um dos ganchos que prendem a rede à estrutura saiu. Os árbitros perceberam imediatamente o buraco formado. Os funcionários do estádio colocaram o suporte de volta no lugar e o jogo foi retomado apenas 4 minutos depois. Agora vamos para o gol inexplicável de Serge Gnabry. Leon Goretzka fez um ótimo cruzamento para Gnabry. E então Serge fez algo incompreensível. Ele deu um chute maluco de calcanhar e mandou a bola exatamente entre as pernas do goleiro. Não apenas foi um golaço, mas também incrivelmente único, já que não é comum ver gols interessantes como esse. E o mais surpreendente é que Gnabry levou apenas 4 minutos desde que entrou como substituto para marcar o gol. E este foi o seu primeiro jogo em 3 meses, desde que ele estava se recuperando de uma lesão de dezembro. Em 26 de março, as seleções da Espanha e do Brasil se enfrentaram em um jogo amistoso no Santiago Bernabéu. As equipes fizeram uma excelente partida, marcando 6 gols juntas, mas a joia do jogo foi o gol marcado por Dani Olmo. Recebendo um passe de Yamal, Olmo chocou a todos. Ele antecipou Wendel com um leve drible, passou a bola entre as pernas do jogador do PSG, Lucas Beraldo, não percebeu a presença de Bruno Guimarães ao seu lado e calmamente finalizou o lance com o pé esquerdo, mandando a bola para as redes da seleção. Foi um gol magnífico. E como se costuma dizer, ele marcou um gol de brasileiro a brasileiro. Anotem esse nome: Matias Soler. No final de março, o argentino de 20 anos que pertence à Juventus e está emprestado ao Frosinone marcou um gol cósmico pela seleção sub-20 e um da Argentina. Recebendo um passe de seu companheiro, Soler, de alguma forma mágica, conseguiu se preparar para receber o passe e mandou a bola direto para a rede dos mexicanos. Tenho certeza de que você não entendeu o que aconteceu assistindo ao replay geral. Inicialmente parecia que ele marcou com o calcanhar, mas não, Matias chutou com o pé esquerdo. E vale ressaltar que o kick na grama foi desfavorável e foi incrivelmente difícil se ajustar ao chute. Yassine Benzia, defendendo as cores do Karabakh, marcou sem exagero um gol insano pela seleção da Argélia. Sugiro que você mesmo avalie essa loucura. É simplesmente lindo. O jogador argelino recebeu um passe na área do adversário de costas para o gol da África do Sul. Ele tranquilamente dominou a bola e marcou uma pintura empatando o jogo. Você ainda não está cansado de gols de costas? Sim, neste mês houve muitos deles. Um jogo comum da terceira divisão francesa, o Clube Versailles estava perdendo por 1-0 aos 92 minutos. Mas então entrou em cena Jordan Correia. Após um cruzamento de escanteio, nosso acrobata se ajeitou rapidamente e com um poderoso chute de bicicleta, mandou a bola por cima do goleiro do Niort, tocando o travessão do gol. O chute foi tão forte que o goleiro só conseguiu mover a cabeça enquanto a bola já estava rasgando a rede do gol. E sim, com sua obra-prima Jordan permitiu que o Versailles empatasse aos 93 minutos do jogo. Em 27 de março, a seleção argentina enfrentou a Costa Rica. Aos 52 minutos, os atuais campeões mundiais tiveram um tiro livre, mas a questão era, quem iria cobrá-lo? Afinal, Lionel Messi não jogou as partidas de março pela seleção devido a uma lesão, e então entra em cena Ángel Di Maria, uma distância considerável. Mas isso não impediu Ángel. Ele correu e marcou uma pintura no ângulo do gol dos costarriquenhos, e a bola ainda bateu no travessão antes disso. Uma execução maravilhosa do vice-capitão de 36 anos da seleção. Agora com notícias tristes. Di Maria encerrará sua carreira na seleção. Logo após a Copa América, que acontecerá em 2 meses, ele mesmo anunciou isso em novembro de 2023. Após o jogo contra os franceses, a seleção alemã enfrentou outra equipe temível. 3 dias depois, eles enfrentaram a Holanda. Aos 10 minutos da partida, os jogadores da seleção alemã cobraram um escanteio. E após uma série de passes, a bola chegou a Maximilian Mittelstadt. O defensor bateu com força na bola e acertou o canto do gol adversário junto
junto com um ricochete no travessão, o que faz esse gol marcado parecer ainda mais impressionante, embora eu também deva mencionar o erro do goleiro holandês Bart Verbruggen. Ele estava posicionado exatamente no canto para onde a bola foi, mas por algum motivo não conseguiu reagir ao chute do defensor alemão. Passemos para Cristiano Ronaldo, que marcou um super gol no jogo contra a Polônia. O meio-campista Vitinha cruzou para a área, e Ronaldo mais uma vez demonstrou sua maestria. Ele subiu ao ar de forma espetacular, e com um voleio acrobático mandou a bola no canto inferior das redes sem dar chance ao goleiro. As arquibancadas ficaram em silêncio por um instante, e em seguida explodiram em aplausos. Os espectadores testemunharam mais uma obra-prima da lenda. Esse gol mostrou que mesmo com quase 40 anos, Ronaldo ainda é capaz de fazer magia. Sim, talvez não seja tão impactante quanto o gol contra a Juventus, mas a idade torna o gol contra os poloneses ainda mais impressionante. Agora vamos para Dani Olmo. O espanhol marcou 3 gols em novembro e cada um deles foi bem bonito. Por exemplo, na partida contra o Brest da França, Dani driblou um adversário de forma espetacular e finalizou para o gol do time francês. Já contra o espanhol, marcou o primeiro gol do jogo com um chute magnífico. Embora aqui os aplausos sejam mais pelo passe incrível de Lamine Yamal do que pela finalização em si. Ainda assim, o segundo gol de Dani no clássico catalão foi o melhor. Ele recebeu a bola fora da área, analisou a situação e chutou com força contra o espanhol. O goleiro tentou alcançar a bola, mas não conseguiu, já que ela teve um efeito muito forte. A propósito, a reação de Frenkie de Jong ao gol do companheiro foi no mínimo curiosa. Parece que o holandês não ficou impressionado com o gol de Dani, ou talvez estivesse apenas cansado de ficar no banco. Passemos para o melhor meio-campista do mundo, segundo Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. O maestro turco disparou um verdadeiro foguete contra o Napoli em um gol que foi o destaque da partida. Recebendo a bola na zona central, Hakan não pensou muito e desferiu um poderoso chute de longa distância. A bola foi lançada com uma velocidade e uma trajetória tão imprevisível que o goleiro quase conseguiu fazer a defesa, mas não conseguiu segurá-la. O projétil escapou das mãos dele e entrou na rede, tornando-se um verdadeiro pesadelo para a defesa do Napoli. O gol novamente confirmou que esses chutes poderosos são a marca registrada do maestro turco. Agora vamos ao gol de Ronaldinho contra o Real Madrid. Espere, não liguem pro sanatório. Não foi um doido que ajudou a escrever o roteiro. Bem no final de novembro, o grande Rony marcou um gol magnífico no jogo entre as lendas do Barcelona e do Real Madrid. O mago correu pra cobrança e mandou a bola no ângulo esquerdo do gol merengue. Que gênio, como dizia todo avô. Experiência não se perde. E é verdade, mesmo aos 44 anos tendo perdido seu auge há pelo menos 16 anos, Ronaldinho continua fazendo mágica. Suas cobranças de falta parecem ser colocadas na rede com a mão, um talento único que brilhou por apenas 10 anos, mas deixou uma marca eterna. Agora olhem pro passe que ele deu aos 50 minutos de jogo. É simplesmente fantástico. E aos 55, Rony surpreendeu novamente. Um drible espetacular e uma finalização brilhante para o ataque. Infelizmente, a bola passou ao lado do gol, mas o momento em si é digno de admiração. De fato, hoje em dia não há ninguém com sua inteligência futebolística. Mesmo aos 44 anos, ele faz o que fazia aos 28. Os mesmos movimentos, dribles e chutes. Se você começou a amar o futebol por causa de Ronaldinho, deixe um like neste vídeo. Esse homem merece seu carinho. Seguimos para um gol realmente impressionante marcado na partida entre Krylia Sovetov e Akhmat. Dominique Oroz brilhou marcando um gol espetacular em apenas sua terceira partida pelo time de Samara. Recebendo a bola a uma boa distância do gol, cerca de 30 metros, ele não hesitou e desferiu um chute fortíssimo. A bola viajou a uma velocidade insana e foi parar quase no ângulo esquerdo, mas a beleza do momento não parou por aí. Após um desvio no travessão, a bola foi parar na rede, arrancando aplausos não apenas dos torcedores, mas de todo o time. Foi um míssil que os fãs do Krylia Sovetov dificilmente esquecerão, já que lances assim não acontecem todos os dias. É o tipo de gol que dá vontade de assistir de novo e de novo para apreciar o quão incrível ele foi. Agora temos uma obra-prima inacreditável de Jamal Musiala. Esse garoto continua a nos encantar com seu estilo de jogo incomum e gols incríveis. Na partida contra o São Paulo, ele decidiu testar sua sorte de uma enorme distância, cerca de 27 metros do gol. Um chute forte e preciso enviou a bola pelo centro, mas o momento ficou ainda mais espetacular graças a um desvio no travessão. A bola caiu dentro do gol com o som inconfundível do impacto no travessão, deixando o estádio em choque. Esse tipo de lance é inesquecível. Jamal prova com momentos como esse que talento e dedicação são suas maiores armas. Ele ainda é jovem, mas gols como esses o tornam uma verdadeira joia do futebol mundial. Passemos ao jogo entre o Chelsea de Londres e o Noah de Yerevan. Os anfitriões dominaram completamente seus adversários, marcando 8 gols.
Mas o momento mais impressionante da partida foi protagonizado por Mykhailo Mudryk. Ele pegou a bola próximo à entrada da área, se deslocou levemente para a direita como se estivesse esperando o momento perfeito e então veio um chute absolutamente espetacular. A bola disparou por uma trajetória perfeitamente calculada e foi parar no ângulo direito do gol do Noah. Considerando a força do chute, o goleiro simplesmente não conseguiu salvar sua equipe nesse lance. Gols assim sempre são belos. É a clássica arte do futebol. Um chute certeiro que se tornou a joia não só do jogo, mas de todo o mês. Voltamos agora ao jogo entre Portugal e Polônia. Ronaldo não foi o único a protagonizar uma obra-prima nessa partida. Bruno Fernandes fez questão de lembrar a todos porque é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Recebendo a bola quase no círculo central, Bruno avançou com confiança por cerca de 10 metros. Ao ver um pouco mais de espaço, desferiu um poderoso chute com a perna direita. A bola saiu como um míssil, descrevendo uma curva perfeita até atingir o ângulo esquerdo, tocando o travessão antes de entrar na rede. O goleiro, inicialmente preparado para reagir, logo percebeu a inutilidade do esforço e ficou imóvel, apenas observando essa obra-prima. Não foi apenas um gol, mas uma demonstração de força, precisão e genialidade de Fernandes. Seguimos agora para outra lenda que não envelhece, Di Maria. O veterano Ângel não ficou de fora e em novembro marcou um gol de outro planeta na Taça de Portugal. Na partida contra o Estrela Amadora, os adversários não conseguiram afastar a bola com eficiência após uma defesa do goleiro, e Di Maria aproveitou imediatamente. Com um toque espetacular de primeira, ele levantou a bola sobre a cabeça do zagueiro como um verdadeiro mágico, e sem deixar a bola tocar o chão, ele acertou um incrível chute de bicicleta a cerca de 15 metros do gol. A bola, como se controlada por uma força invisível, traçou uma trajetória elegante e entrou rasteira no canto esquerdo da rede. O gol ganhou ainda mais dramaticidade e beleza. O goleiro chegou a dar um meio passo na tentativa de defesa, mas estava impotente diante de tamanha técnica. Esse momento é um lembrete de que o talento e a criatividade de Ângel não têm idade. Agora vamos ao jogo da Liga Turca entre Rizespor e Trabzonspor. Durante a partida, um momento inusitado ocorreu quando um personagem invadiu o campo. Se você sabe quem ou o que era, deixe nos comentários. No entanto, o que realmente nos interessa é o gol de Hadzihmetovic. Em um dos lances, o Trabzonspor tentou afastar a bola de sua área. Parecia que o perigo havia passado, mas a bola sobrou para Hadzihmetovic, que estava a 24 metros do gol. Com um domínio no peito e uma decisão imediata, ele desferiu um chute incrível de primeira, enviando a bola ao ângulo esquerdo com tanta velocidade que o goleiro saltou apenas por formalidade, ciente de que nada poderia fazer. Não foi apenas um gol, mas uma obra-prima. Gols como esse embelezam qualquer campeonato, e o jogador mostrou que a Turquia sabe como surpreender. No jogo entre Fulham e Brentford, os espectadores testemunharam verdadeira magia nos acréscimos. Aos 91 minutos, o Brentford liderava por 1-0 e parecia que levaria os 3 pontos para casa, mas Harry Wilson virou o jogo de cabeça para baixo. Tudo começou com um cruzamento vindo da direita. A bola veio na direção de Wilson, mas a posição não era ideal para um chute. Porém, Harry provou que o impossível é apenas uma questão de criatividade. Com uma técnica impressionante, ele ajustou o pé e com um toque de calcanhar elegante e preciso fez a bola viajar como um paraquedas. Ela passou suavemente por cima do goleiro, que apenas a acompanhou com o olhar e caiu diretamente na rede. Essa obra-prima se tornou a assinatura de Harry Wilson em um jogo espetacular, pois ele não parou por aí. Aos 97 minutos, ele castigou novamente o Brentford, marcando um gol de cabeça e garantindo uma vitória incrível para sua equipe. Essa virada épica é mais uma lembrança de que no futebol é preciso jogar até o último instante. Naquela noite, Harry se tornou um verdadeiro herói. Federico Valverde mais uma vez mostrou por que seus chutes devem ser temidos. Desta vez o momento brilhante aconteceu na partida contra o Leganés. O Real Madrid arquitetou um verdadeiro espetáculo tático durante a cobrança de uma falta. Ceballos rolou a bola com precisão para Güler, que a parou de primeira criando uma posição perfeita para Valverde. Sem decepcionar, Valverde avançou e com o primeiro toque disparou um chute poderoso rasteiro. A bola atravessou a barreira e passou pela parede do Leganés como se ela nem estivesse ali entrando no canto inferior esquerdo do gol. O goleiro tentou reagir, mas a velocidade e a precisão do chute não deram nenhuma chance. Não foi apenas um gol, mas uma demonstração de trabalho em equipe, habilidade e a força impressionante de Valverde. Yunus Agun foi o autor de uma verdadeira obra-prima na partida contra o Tottenham. Tudo começou com um cruzamento em uma cobrança de falta. Um jogador dos Spurs afastou a bola para fora da área tentando proteger o gol, mas ela caiu diretamente nos pés de Yunus. E foi aí que a mágica aconteceu. Sem hesitar, Yunus acertou a bola de primeira com o pé esquerdo, desferindo um chute impressionante. A bola voou em uma curva perfeita, como se estivesse sendo guiada por um mestre, e foi direto para o ângulo direito do gol. O veterano goleiro do Tottenham, Fraser Forster, até tentou salvar, mas não conseguiu impedir. Esse gol é um exemplo perfeito da combinação entre técnica, coragem e um senso apurado de momento. Chutes tão precisos como esse são raros no futebol, e é exatamente por isso que esse gol merece atenção especial.
Agora voltamos à Itália, ao jogo entre Fiorentina e Verona, onde foi marcado um dos gols mais potentes de novembro. Tudo começou quando Suat Serdar pegou a bola a 35 metros do gol. Ele avaliou a situação e tomou uma decisão instantânea. Após avançar cerca de 8 metros, disparou um verdadeiro míssil em direção ao canto superior esquerdo. O chute foi tão forte e preciso que a bola percorreu os 24 metros restantes em questão de segundos e estufou a rede da Fiorentina. O goleiro sequer teve tempo de se esticar completamente para tentar defender. A bola não apenas entrou, mas pareceu rasgar as redes, lembrando a todos que o futebol às vezes é um jogo de força e decisões rápidas. Foi um desfecho perfeito para uma jogada brilhante. Julián Álvares, frequentemente criticado por seu desempenho inconsistente no Atlético, respondeu aos seus críticos em novembro com atuações brilhantes. Ele marcou 3 gols, mas um em especial se destacou. Foi uma cobrança de falta magnífica contra o Sparta Praga. Álvares se aproximou da bola com confiança, sem pressa desnecessária. O argentino acertou o chute e a bola voou com precisão para o canto esquerdo do gol dos donos da casa, pegando o goleiro no contrapé. Não houve chances para o goleiro, apenas o amargo gosto da derrota. Esse momento foi um lembrete claro de que Álvares é capaz de milagres quando lhe dão uma chance. Talvez este tenha sido o impulso que ele precisava, pois ainda no segundo tempo, o argentino marcou mais um gol e o Atlético esmagou o adversário com uma vitória por 6-0. Agora temos um dos melhores gols individuais de novembro. Na partida contra o Young Boys, Lazar Samardzic presenteou os espectadores com um momento inesquecível. Tudo começou quando ele recebeu a bola no lado direito. Sem hesitar, ele passou por cima do primeiro defensor, deixando-o completamente fora de ação. Com um drible falso, Lazar escapou do segundo oponente. Mas o mais impressionante estava por vir. O terceiro marcador tentou parar Samardzic, mas ele de forma elegante passou a bola por entre as pernas do adversário. Após esse avanço brilhante, restava apenas finalizar, e Lazar fez isso com perfeição. A bola foi direto para o canto inferior direito, sem dar chances ao goleiro, que apenas observou o gol ciente de que nada poderia fazer. Este gol foi uma demonstração de técnica, frieza e um senso de momento perfeito. Em seguida, temos o incrível gol de Luis Chávez na partida entre o Dinamo de Moscou e o Paris Nizhny Novgorod. Tudo começou quando a bola, após bater na trave, voltou ao jogo e o ataque do Dinamo não perdeu ritmo. Chávez estava no lugar certo, na hora certa. Sem perder tempo, ele acertou um chute direto a 26 metros do gol. A bola voou em uma trajetória magnífica, como se fosse guiada por uma mão invisível, e entrou no ângulo esquerdo superior. O goleiro Nikita Medvedev deu um salto espetacular para tentar alcançar a bola, mas foi em vão. A velocidade e a precisão do chute não deram nenhuma chance. Este gol é um exemplo brilhante de como transformar um simples rebote em uma obra-prima. Agora vamos ao gol de Nicolas Kuhn contra o Leipzig. Tudo começou no lado direito do campo, onde ele recebeu a bola e, sem complicar, começou a cortar em direção ao centro. Ele avançou até a entrada da área e, sem perder tempo, disparou um chute poderoso. A trajetória da bola fez parecer por um momento que o goleiro poderia alcançá-la, mas não foi o caso. A bola girou, bateu na trave e no rebote encontrou a rede. O goleiro tentou uma defesa impressionante, mas faltaram apenas alguns centímetros para salvar sua equipe. Este momento não foi exatamente um gol do século, mas foi incrivelmente satisfatório de assistir. Um chute perfeito com o efeito e a força ideais. Um lembrete de que às vezes uma ideia simples funciona melhor do que tentar elaborar jogadas mirabolantes. Kuhn fez tudo com precisão. Na partida entre San Lorenzo e Central Córdoba, talvez tenhamos testemunhado o gol mais impressionante de novembro. Ezequiel Cerutti transformou um lance aparentemente comum em um verdadeiro espetáculo. Tudo começou com uma cobrança de falta. A bola estava a 45 metros do gol. Após avançar um pouco com ela, Cerutti tomou uma decisão ousada e disparou um chute fortíssimo de 39 metros. A bola viajou com tanta velocidade e potência que parecia que a rede iria se romper. A trajetória foi incrivelmente precisa e a bola foi parar no ângulo superior direito do gol. O goleiro de Córdoba saltou desesperadamente para tentar alcançar, mas foi inútil. Um chute desses deixaria até o mais experiente goleiro sem chances. O gol de Ezequiel foi uma rara combinação de ousadia, força e precisão. Simplesmente fantástico. A partida contra o Osasuna nos trouxe um momento bonito e simbólico. Tudo começou com um lançamento espetacular do jovem do Real Madrid, Raúl Asensio. A bola voou diretamente para o campo adversário e Jude, lendo bem a jogada, foi o primeiro a alcançar a bola. O goleiro do Osasuna saiu de seu gol para tentar fechar o ângulo, mas Jude manteve a calma. Com um movimento elegante, ele deu um chute sutil em parábola, encobrindo a bola por cima do goleiro. Tudo parecia simples e gracioso, mas foi exatamente essa simplicidade que tornou o momento especial para Bellingham. Este gol não foi apenas bonito, mas também significativo. Foi o primeiro gol de Jude pelo Real Madrid em 179 dias. Mais de meio ano sem marcar poderia ter desestabilizado qualquer jogador, mas Jude mostrou que estava pronto para retomar o seu nível. A assistência do jovem Asensio e a finalização de Jude tornaram esse momento para os fãs do Real Madrid mais do que um simples gol. Foi uma alegria imensa. Kevin Prince Boateng lembra dele.
Ele brilhou no Milan e muitos devem se lembrar de seu incrível gol contra o Barcelona. No final de sua carreira, Kevin Prince acabou jogando no próprio clube catalão. Em 2023, aos 36 anos, ele anunciou sua aposentadoria, mas em novembro mostrou que talvez tenha tomado essa decisão de forma precipitada. Boateng voltou a campo representando o time de Ronaldinho em uma partida contra a seleção de Tim Cahill e relembrou a todos o quão técnico e espetacular ele era. O primeiro gol aconteceu já aos 8 minutos. Recebendo a bola fora da área, Boateng ajustou as pernas e acertou um chute louco. A bola, em uma trajetória impressionante, entrou no ângulo direito, arrancando suspiros de todos os presentes. Mas Kevin Prince não parou por aí. Aos 67 minutos, ele novamente demonstrou seu talento. Após um cruzamento perfeito de um companheiro, Boateng ajustou-se de forma impecável à bola e disparou um poderoso chute de primeira a 22 metros do gol. A bola percorreu uma trajetória incrível, bateu no travessão e entrou nas redes do time de Tim Cahill. Esses dois gols foram um lembrete de que jogadores do nível de Boateng podem criar magia mesmo anos após o auge de suas carreiras. Agora vamos ao gol de Omari Hutchinson contra o Manchester United. Esse foi um lance que começou de maneira simples, mas terminou com uma verdadeira pintura. Omari recebeu a bola de um companheiro a 21 metros do gol. Rapidamente ele girou o corpo e, quase sem preparação, disparou um chute poderoso com a perna esquerda. A bola viajou com uma velocidade e precisão incríveis, indo direto para o ângulo. André Onana deu um salto espetacular na tentativa de salvar sua equipe, mas não teve chances. A bola já estava na rede antes mesmo que ele pudesse se esticar completamente. Alguns poderiam notar que a bola tocou levemente a cabeça de Mazraoui, mas o desvio foi tão insignificante que não comprometeu o momento. Pelo contrário, acrescentou uma pitada de drama ao gol. Este foi exatamente o tipo de chute que jogadores tentam repetir inúmeras vezes nos treinos. E Hutchinson conseguiu fazer isso em um jogo real, mostrando que mesmo em lances como esse, a beleza do futebol é totalmente revelada. Aos 90 minutos da partida entre Angers e PSG com o placar de 4-0, os jogadores da equipe da casa não desistiram e organizaram um de seus últimos ataques. Isso parecia mais uma tentativa de dar aos torcedores ao menos um momento de alegria. E é preciso admitir, eles conseguiram. Após uma série de passes rápidos e um cruzamento preciso, a bola chegou aos pés de Esteban Lepou. De primeira, Lepou acertou um magnífico chute com o lado externo do pé, colocando efeito na bola. Ela seguiu uma trajetória complexa direto para o canto direito do gol do PSG. Donnarumma, apesar de sua experiência, simplesmente não conseguiu reagir a tempo. O chute foi preciso e inesperado demais. O goleiro da seleção italiana costuma ser criticado por erros, mas aqui parecia não haver chance de defesa. Aos 97 minutos, os anfitriões marcaram o segundo gol e evitaram uma derrota avassaladora em casa. Na partida entre Wolverhampton e Fulham, os jogadores dos Wolves aproveitaram um erro do adversário que resultou em um dos momentos mais marcantes do jogo. Um defensor do Fulham perdeu a bola e o Wolves rapidamente organizou o ataque. A bola chegou até Matheus Cunha próximo ao arco da grande área. Sem hesitar, ele acertou um chute forte de primeira. A bola seguiu uma trajetória perfeita, indo direto para o ângulo direito do gol do Fulham. Esse momento foi um exemplo brilhante de como uma decisão rápida e uma execução precisa podem transformar o jogo. O erro do adversário se tornou um lance brilhante. O gol não foi apenas espetacular, mas também crucial para sua equipe. Um desfecho assim não deu chance de defesa, e até mesmo Leno, conhecido por seus reflexos, ficou sem reação. Agora vamos ao que talvez tenha sido o gol mais coordenado dos últimos meses marcado pelo Bournemouth. Primeiro, veja por si só. Eles cobraram o escanteio tão habilmente que parecia um movimento ensaiado nos treinos. E talvez fosse mesmo. Cada passe, cada movimento, tudo parecia perfeito e lógico. É assim que nascem verdadeiras obras-primas no futebol. O gol foi marcado por Justin Kluivert, filho do lendário Patrick Kluivert. Vamos agora para o emocionante jogo entre PSV e Shakhtar. Aos 87 minutos, os donos da casa perdiam por 2-0, mas então o jogador da equipe holandesa, Malik Tillman, diminuiu o placar com um chute incomum em uma cobrança de falta. Apenas 3 minutos depois, o mesmo Tillman recebeu a bola após um desvio e acertou um chute impressionante no gol dos ucranianos. A bola atingiu uma velocidade incrível e foi parar no ângulo esquerdo da equipe visitante sem dar chance ao goleiro. 2 gols em 3 minutos, mas o mais surpreendente é que o PSV não parou por aí. Já aos 95 minutos, marcaram o terceiro gol contra o Shakhtar e realizaram uma das melhores viradas da temporada, arrancando uma vitória dramática, após estarem perdendo por 2-0. E agora temos novamente Federico Valverde. 4 dias antes de seu gol pelo Real Madrid, Valverde marcou outro belo gol pela seleção uruguaia. O meio-campista recebeu a bola fora da área, se deslocou em direção ao centro e disparou um chute rasteiro fantástico contra a seleção brasileira. Ederson pulou, mas não conseguiu alcançar a bola, pois Valverde chutou com tamanha potência que a bola chegou às redes em uma fração de segundos.
Seguimos agora para outro belo gol de falta, desta vez marcado pelo jogador do Tottenham, James Maddison. A distância para o gol não era das maiores, mas mesmo assim, James, praticamente sem tomar distância, colocou a bola com maestria no canto direito desprotegido do gol do Aston Villa. Apesar de Emiliano Martinez, o melhor goleiro do mundo segundo a France Football, estar no gol, ele sequer tentou pular, entendendo que seria praticamente impossível realizar a defesa. E para encerrar este vídeo, temos um fantástico gol solo do atacante cazaque do Armat, Maxim Samorodov. Maxim recebeu a bola cercado por 4 adversários, então ele passou a bola de forma espetacular pelo primeiro adversário, desviou rapidamente do segundo e de forma humilhante deixou o terceiro para trás. Infelizmente, o goleiro conseguiu fazer a defesa após o chute da jovem promessa, mas no rebote o jogador do Amat foi o primeiro a alcançar a bola, completando de cabeça para o fundo da rede do Krylia, encerrando sua incrível jogada solo com um gol. Aliás, a caminho do gol, Maxim deixou Dominic Oroz fora de jogada 2 vezes. Sim, o mesmo Dominic que 6 minutos depois marcou o tal golaço que mencionamos no início do vídeo.